dia, igreja, mais uma vez. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar usando esse tempo, estar entrando na casa de vocês para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Me lembrando aqui que a última vez estava com um problema ainda com Covid e hoje, graças a Deus, a saúde está totalmente restaurada. Quero aproveitar também e agradecer ao pastor Sérgio, ao pastor Edmilson, ao pastor Adelair, todos os membros da pastoral da igreja, pela oportunidade e a confiança de poder estar aqui nesta manhã. Hoje queremos iniciar uma série de estudos voltados para a família, voltados para o casamento. É um assunto bem amplo, bem longo, e a gente vai com calma, porque a ansiedade quer fazer com que a gente pule as palavras, mas vamos devagar nesse assunto. Eu estou com saudade da IBD tradicional, a IBD presencial, desde 2019, que não tem uma sala de aula com alunos, somente olhando para a câmera, mas é uma maneira nova que a gente entende, está aprendendo a trabalhar dessa maneira, mas é diferente. É gostoso quando a gente pode olhar nos olhos. Eu quero crer que com as vacinas avançando, em breve a gente vai poder estar reunidos novamente para uma classe tradicional. Mas, de qualquer maneira, é um desafio para estarmos aqui e falarmos mesmo através da câmera. Eu quero pedir para que vocês fiquem atentos ao assunto que vai ser tratado. Eu creio que é da mais alta importância, porque através disso a gente pode fazer grandes mudanças nas nossas vidas. Nesse momento eu vou fazer uma oração para nós obtermos a direção do Espírito Santo e depois, na sequência, a gente já começa a falar efetivamente do assunto. Oremos então. Amado Deus, obrigado mais uma vez pelo dia, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de falarmos sobre as Tuas coisas, estudarmos sobre a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, eu coloco diante do Senhor cada lar que abriu as portas, que ligou a televisão, o equipamento para ouvir essa aula, que o Senhor realmente inunde o coração de todos aqueles que estão acompanhando, que fale comigo, fale com todas as pessoas que estão ouvindo, para que a gente realmente compreenda a mensagem que o Senhor tem, compreenda os ensinamentos que o Senhor tem e que isso venha fazer diferença nas nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor use a minha voz, use a minha mente para transmitir apenas aquilo que é a Tua vontade, que tudo seja para a honra e glória de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem. Nós temos então aí um plano para falar a respeito das verdades básicas do casamento bíblico. Vamos ter bastante, como eu já disse, bastante tempo, algumas semanas, 5 semanas para falar sobre esse assunto, se bem que nós não vamos ficar somente nas verdades básicas, mas a ideia é gastar algum tempo para a gente avaliar as verdades básicas do casamento. O que a Bíblia fala a respeito do casamento, o que Deus fala a respeito da família, e que isso a gente venha fazer reflexões, como está aqui no objetivo que eu coloquei a seguir. Que cada um realmente avalie, através do tempo que esse estudo durar, essa série durar, que cada um possa se avaliar, que cada casal se avalie, que cada pessoa individualmente se avalie e que faça as devidas reflexões e no seu comportamento, no seu agir diário, no seu andar com Cristo, e que a gente possa perceber que a maneira de Deus, a instituição casamento criada por Deus, ela realmente venha a ser exaltada nas nossas famílias, nas famílias da Igreja Batista Esperança e em qualquer outra família que estiver acompanhando esses estudos. Nós sabemos que são muitos os pontos a serem tratados, mas na medida que a gente for avançando, a ideia é que cada um faça uma reflexão e consiga trazer para o seu dia a dia e eventualmente fazer mudanças que honrem e glorifiquem a Deus, a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitos, de fato, perderam a visão bíblica do casamento e a visão bíblica do discipulado bíblico. Eu coloquei esse versículo apenas para destacar 2 palavras, que
que, na minha opinião, tem tudo a ver com o que a gente está enfrentando hoje. Problemas se acumulam porque a gente está deixando de cumprir aquilo que é o básico do Evangelho. E o versículo Marcos 1,15 diz, palavras de Jesus, ele era Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creiam no Evangelho. Vejam que eu não tenho nenhuma dificuldade em crer, em admitir a salvação das pessoas. E às vezes as pessoas colocam, talvez pela obra da pessoa ela não demonstra a salvação. E é verdade, isso muitas vezes acontece. Mas eu não levo em consideração isso. Eu estou considerando que as pessoas verdadeiramente fizeram uma decisão para Cristo. Mas eu coloquei esse versículo apenas para ilustrar. Será que de fato nós estamos nos arrependendo dos nossos atos e talvez daqueles atos contrários à Bíblia? Jesus estava falando para um povo que precisava se arrepender daqueles caminhos que eles estavam percorrendo e precisavam crer de fato na salvação, através da graça, através do trabalho do que ele mesmo estava pregando naquele momento. Agora, isso tem que servir para nós também. Será que nós que cremos em Jesus, na salvação, na morte dele redentora, na cruz, na ressurreição, na ascensão, será que nós estamos nos arrependendo dos nossos caminhos pecaminosos no dia a dia? Olha, irmãos, eu falo não por vocês, mas por mim mesmo. Muitas vezes a gente tem muitos conhecimentos bíblicos, mas quando a gente observa o nosso agir diário, a gente pode perceber que não estamos nos arrependendo da nossa vida, a nossa vida pecadora do dia a dia. E isso faz com que consequências venham nas nossas vidas. Então a ideia desse estudo é nós avaliarmos o casamento do ponto de vista bíblico, a família do ponto de vista bíblico, e a gente venha a se arrepender de algumas coisas que eventualmente a gente esteja fazendo. Então, que Deus realmente possa usar esse tempo, usar esses versículos que vão ser falados para frente, tudo que vai ser falado, para que a gente avalie as nossas vidas. Que cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, pense nas suas próprias vidas e não na vida do outro. E que com isso a gente faça mudanças realmente que honrem e glorifiquem a Deus. Muitos perderam essa visão. Isso é fato. Até mesmo, às vezes, a igreja inteira perdeu a visão do casamento bíblico, perdeu a ideia do significado do casamento. E nós vamos perceber nos versículos que serão lidos logo mais quanto isso é importante para Deus e qual é a vontade de Deus de fato. E quando a gente perde a visão do casamento bíblico, o que acontece? A gente começa a viver de acordo com a nossa própria opinião. A gente começa a viver de acordo com aquilo que a gente acha que é certo, da forma que a gente imagina que está correto e comete grandes erros. E isso faz com que a gente vai perceber na frente que consequências virão. A gente vai começar a ter problemas no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, e isso é por causa dos erros que a gente cometeu e o ponto inicial é de ter perdido a visão bíblica a respeito da família e do casamento bíblico. Mais ainda, nós sofremos influências, muitas influências do mundo. Eu costumo falar o padrão Netflix. Nós começamos a nos relacionar influenciados pelo padrão dos seriados, a maneira dos seriados de falar, de reagir, de agir, de casamento, de família, de relacionamentos, todo tipo de envolvimento no nosso aspecto espiritual, a gente acaba sendo mais influenciado pelo Netflix do que pelo próprio ensinamento bíblico. E isso, nós somos seres humanos feitos com inteligência, com poder de decisão, a gente pode tomar a decisão que quiser, só que consequências virão, não tenha dúvida disso. E as influências acabam nos levando a observar mais as coisas exteriores do que as coisas interiores.
E falando do casamento especificamente, às vezes o foco fica apenas no que é exterior, no que é estético, às vezes na festa glamurosa, ou na lua de mel, ou nos eventos que você vai participar, viagens, e não no objetivo principal, que são os propósitos que Deus colocou para o casamento, que nós vamos ver. Que nós devemos refletir a imagem dele através do nosso relacionamento conjugal. E como nós falhamos nisso? Como nós não pensamos nisso? E a gente dá, às vezes, mau testemunho porque perdeu a visão básica do casamento e sofre influências de todo tipo, porque a gente enche as nossas mentes com coisas que não são as verdades da palavra de Deus. Ainda mais, consequentemente, né, como está escrito aí, estão despreparados para enfrentar problemas do dia a dia. É evidente, se nós não estamos observando o original, a maneira de Deus, a gente perdeu a visão bíblica, a gente vai acabar sofrendo consequências. Quando as coisas do dia a dia vierem, a gente não vai estar preparado para responder espiritualmente, biblicamente. Os problemas espirituais virão e nós vamos tomar decisões erradas. E vai haver uma multiplicidade de problemas. Isso a gente não vai saber tomar a decisão correta. E qual a consequência disso? A consequência é que começa a haver um vale tudo, como eu coloquei aí, para que você seja feliz. O objetivo do casamento passa a ser feliz. O que eu quero é ser feliz. E é uma visão errada do casamento. Percebam que não estou, de maneira nenhuma, desejando ou dizendo que nós não devemos ser felizes. Mas o objetivo do casamento, do ponto de vista de Deus, não é que eu seja feliz numa primeira instância. O objetivo é que eu represente, eu reflita o relacionamento perfeito da Trindade de Deus e que eu faça o meu cônjuge feliz, que eu haja para que a felicidade do meu cônjuge venha, e isso traga satisfação, contentamento na medida que a gente entenda o plano de Deus para as nossas vidas. Isso vai ficar mais claro no decorrer da lição, um pouco mais para frente. A perda da visão bíblica faz com que a gente comece a ter uma multiplicidade de problemas, uma multiplicidade de pecados, e os relacionamentos vão se deteriorando cada vez mais. E pelo fato de estarmos cegados, pela falta de discipulado, por estarmos cegados pela falta da prática bíblica, a gente só consegue enxergar a solução da maneira do homem e não na maneira de Deus. E a gente não consegue mais retornar para o original. A gente começa a ser cada vez mais distante do original. Tem um versículo aqui, deixa eu ver se ele está na sequência aqui. E a consequência, como está aí, a consequência são vidas derrotadas. As pessoas passam a ser infelizes. Exatamente por querer buscar a felicidade, ela acaba levando uma consequência de problemas que levam a ficar com vidas infelizes. Uma característica dos homens, como está escrito aí, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 4. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então percebam que essas características que estão sendo colocadas, que foi colocado aqui por Paulo a Timóteo, mostra exatamente isso, reflete exatamente características que nós estamos vivenciando hoje, das nossas próprias vidas. Quando nós perdemos a visão do original, da vontade de Deus, a visão bíblica a respeito da família, do casamento, dos motivos que ele instituiu o casamento, de que Deus instituiu o casamento, a gente começa a praticar uma série de problemas, uma série de pecados, a gente começa a se afastar de tal maneira que a gente perde a noção do que é certo e do que é errado, e sofre consequências enormes em função disso.
Por isso eu coloquei como objetivo aqui nesse tempo de estudo na EBD, que, aliás, é um tempo ideal para a gente poder obter a perspectiva de Deus. Eu coloquei como objetivo exatamente isso, que a gente possa parar e refletir um pouco e avaliar. Com certeza você está inserido em problemas no seu dia a dia, assim como eu estou no meu dia a dia. E quando a gente realmente amadurece e começa a refletir, a gente percebe que esse tipo de coisa que foi colocado aqui, 2 Timóteo 3, 1-4, muitas vezes nos pega. A gente começa a se afastar do plano de Deus e a falta de maturidade, a falta de prática no dia a dia da palavra de Deus nos leva a cometer um monte desses problemas que estão aqui, infelizmente. Sabe, irmãos, a gente às vezes chega num ponto que parece que não tem mais solução. Parece que chegamos no final do caminho. Mas tem uma boa notícia. Existe uma possibilidade de corrigir aquilo que foi estragado no decorrer do tempo. Como eu coloquei aí, é possível estabelecer uma união duradoura, onde haja satisfação e complemento mútuo, e que, acima de tudo, agrade a Deus. É possível. Você pode falar, mas é tão difícil, eu estou tão longe, será que eu consigo? Meu irmão, minha irmã, é possível, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Ele te capacita a tomar decisões bíblicas. A tua inteligência, a maturidade espiritual, os ensinamentos que você tem, a palavra de Deus, ela pode te levar de volta para o original, de volta para aquilo que Deus planejou para você e para o seu casamento. E isso vai fazer com que você comece a olhar as circunstâncias com outra perspectiva e você comece a obter o contentamento exatamente por agradar a Deus em todas as coisas. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, Jesus falando para a igreja de Éfeso, fala, olha, se você se afastou daquele primeiro amor, lembra-te de onde caiu. Ou seja, lembra-se de onde você se afastou da palavra de Deus. E então você volte a praticar aquelas coisas que foram colocadas. Lendo exatamente o versículo, como ele está, deixa eu olhar aqui na Bíblia para a gente não cometer enganos, mas Apocalipse 2, versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que abandonou a palavra de Deus. Eu comecei a agir por mim mesmo e não de acordo com a palavra de Deus. E a exortação vem para essa igreja que estava buscando um outro evangelho, estava buscando ensinamentos de falsos mestres. E ele está recomendando, eu tenho contra ti que abandonaste. E aí no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então a exortação que nós temos é para que a gente se lembre onde nós nos desviamos do original, que a gente se arrependa, assim como Jesus falou para o povo judeu, se arrependam e creiam no Evangelho. Da mesma maneira, a gente deve se arrepender e voltar, abandonar as práticas antigas e voltar para as práticas das primeiras obras. Caso isso não aconteça, como diz o versículo 5 aqui, senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, se você insistir em permanecer da forma que você está, a luz de Cristo não vai estar presente no seu casamento, no seu relacionamento. Então, é importantíssimo nós voltarmos para o original, nós voltarmos para as coisas de Deus. É possível, sim, nós corrigirmos, mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a situação tenha se deteriorado. Saiba, irmãos, a origem disso, o problema todo, é por causa da dureza do nosso coração e nós devemos começar a reconhecer, nos arrependermos e voltar para o original. Então, nós vamos conseguir consertar os problemas e poderemos ter, sim, relacionamentos duradouros e felizes. É evidente que talvez já existem mágoas, mas isso nós precisamos tratar de outra maneira, não é assunto para agora. Enfim, continuando. Para isso é necessário nós para isso necessariamente teremos que entender e praticar
as verdades bíblicas a respeito do casamento. E é exatamente essa a ideia que nós temos para hoje e para os próximos domingos. Que a gente realmente tenha em vista aquilo que nós temos que mudar para honrar, glorificar a Deus nos nossos casamentos. Aí eu posso ainda perguntar, e se você não é casado? Será que esse assunto é interessante para você? Será que essa IBD não seria somente para pessoas casadas? Evidentemente que se aplica diretamente para pessoas casadas, para as pessoas que já estão enfrentando eventualmente algum problema. Mas talvez você possa ter a intenção de se casar um dia. É muito melhor você já entrar no relacionamento sabendo do plano original de Deus do que você ter que descobrir isso lá na frente quando os problemas já estiverem acontecendo. Outra coisa, todos nós temos o privilégio de abrir a palavra de Deus e orientar pessoas. Você, que não é casado, talvez esteja num local onde as pessoas estejam procurando uma orientação. Você que é da igreja, você que é cristão, a pessoa pode olhar para você e falar, poxa, eu estou com uma dificuldade lá na minha casa. Você pode perfeitamente, conhecendo os princípios bíblicos e a vontade de Deus para o relacionamento conjugal, você pode abrir a palavra e dar um bom conselho para essa pessoa, de maneira que você honre e glorifique a Cristo através da sua vida, através do seu testemunho. Então é fundamental, é extremamente importante para todas as pessoas, não somente aqueles que são casados. Também você que está dentro de um lar, você que é um filho, você pode estar vendo a dificuldade dos seus pais, você pode ajudá-los. Talvez o pai ou a mãe não é cristão, está tendo um comportamento inadequado. Você pode ser um vaso de bênção na vida dessas pessoas, dos seus pais ou de amigos que estão ao seu redor. Então, em outras palavras, é útil para todo mundo. Bom, e dito isso como introdução, eu quero entrar efetivamente no texto bíblico que nós vamos usar para ilustrar as verdades básicas do casamento. E o texto básico está aí em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, mais o verso 31. Eu vou ler aqui na minha tela porque fica mais fácil para mim. Primeiro eu vou fazer uma leitura do texto e depois nós vamos fazer comentários mais detalhados, parte por parte. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. E depois o verso 31, primeira parte. 26. E disse Deus, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o versículo 31 diz, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Essa versão é a Nova Almeida atualizada. Eu quis pegar exatamente nesta versão, um pouquinho diferente da Almeida, revista atualizada. Por quê? Porque ele dá exatamente a noção que eu queria dar para a questão do ser humano, e não confunde a palavra homem com relação ao sexo masculino apenas. Ele vai dar a noção do ser humano. Isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente um pouquinho. O fato é que o povo judeu, Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Gênesis. E ele escreveu principalmente porque o povo judeu que estava naquele momento peregrinando pelo deserto, ele necessitava saber as suas raízes e os motivos que eles estavam enfrentando todas aquelas dificuldades. E quando eles soubessem da origem do Deus que os criou e os colocou naquela situação, eles iam dar sentido para a vida deles. Aquilo ia fazer sentido, ia dar ânimo para a vida deles. E da mesma maneira,
quando nós entendermos os motivos que Deus nos criou, os motivos que Ele instituiu o casamento, isso pode dar ânimo para você também. E aí, então, as questões, quem é Deus, por que Ele criou o homem, e também qual foi a causa da queda espiritual, se bem que nós não vamos colocar foco na questão da queda. A ideia é colocar o foco na questão da criação e o objetivo da criação, especialmente do ser humano. Então, igualmente para nós, saber essas coisas, saber a origem de tudo isso, vai nos animar bastante, vai dar sentido para as nossas vidas e, eventualmente, vai animar você a dar uma solução para os problemas que, eventualmente, possa estar enfrentando. E a mim também, não somente a você. Então, isso é a ideia original do texto. Mas nós vamos entrar aqui no ponto 1 do estudo. Deus planejou o casamento no ato da criação. Percebem que ele planejou, não foi nada que surgiu do nada, ou algo que surgiu de uma forma, com uma coincidência. Nós vamos ver aqui, através dos textos que nós vamos voltar, especialmente no caso aí, os versículos 26, 27, 28 e 31, para esse ponto número 1, nós podemos fazer uma avaliação, ponto por ponto, quase que palavra por palavra. Diz o seguinte, o versículo 26, o relacionamento do casal deve refletir o relacionamento de Deus. E este é o ponto fundamental para esse estudo. O relacionamento do Eduardo com a Priscila, o relacionamento de qualquer casal, ele deve refletir o relacionamento perfeito da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia é que nós possamos refletir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso vai ficar claro aqui quando nós olharmos os textos. Versículo 26 diz, façamos o ser humano à nossa imagem. Então percebam a palavra façamos, que está no plural, e já dá a ideia de que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo se juntaram neste momento especial da criação. Aqui nós já estamos no 6º dia, Deus já criou todas as demais coisas, mas quando chegou no momento dele criar o ser humano, ele deu uma parada. E realmente aqui há uma parte nova do texto que ele fala, façamos. Então é como se houvesse uma reunião, eles se juntaram, o único Deus, em 3 pessoas, para exatamente criar o homem. Mas o homem, e nessa versão ele está mostrando já a palavra ser humano, é exatamente por isso que eu coloquei, que não está falando apenas do homem sexo masculino, ele está falando do ser humano. E diz o texto, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso não está de maneira nenhuma se referindo ao aspecto material. De maneira nenhuma está se referindo à parte material, mas à semelhança a Deus nos aspectos tanto espiritual como no intelectual e no aspecto moral. Deus, ele quer que nós o representemos no aspecto espiritual, intelectual e moral. Então, através dos nossos relacionamentos, a gente deve refletir a glória de Deus, a gente deve refletir o relacionamento perfeito da Trindade. A ideia é que ele coloque sobre a terra um ser, que é o ser humano, que não é nenhum outro animal, e que ele venha a refletir a imagem de Deus. Então aqui a gente já pode tirar que todo ser humano, crente ou incrédulo, originalmente, o plano original de Deus, mesmo porque aqui foi antes da queda, é que ele reflita a imagem de Deus. Ele reflita o relacionamento perfeito de Deus. Ele reflita a semelhança, ele haja à semelhança de Deus, intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Então, quando a gente, ao olharmos nesse primeiro momento, nós podemos já pensar, uma primeira reflexão, será que o meu intelectual, as minhas decisões, será que o meu relacionamento espiritual com as pessoas, a maneira de demonstrar amor, a maneira de ajudar as pessoas, a maneira de ser bondoso, ser misericordioso com as pessoas, demonstrar isso, eu demonstro isso no meu dia a dia?
Será que eu, Eduardo, criado à imagem e semelhança de Deus, eu consigo demonstrar isso no meu dia a dia para as pessoas? O original, a criação, é que a vontade de Deus, pelo que nós já estamos vendo aí no versículo 26, é que exatamente isso ocorra através da minha vida. O relacionamento do casal, falando do casamento, uma vez que ele está falando que ele criou o ser humano, e depois ele vai voltar para detalhar a criação, mas nesse primeiro momento ele está falando do ser humano, a ideia é que realmente o relacionamento do casal perante o mundo, perante a família, perante os vizinhos, em todos os lugares que a gente esteja, reflita o relacionamento perfeito de Deus, a Trindade. E nós sabemos perfeitamente que há um entrosamento perfeito entre a Trindade. O que atrapalhou esse relacionamento perfeito foi a queda, que vai ser narrado depois no capítulo 3 de Gênesis. Mas, originalmente, Deus criou o ser humano, criou o homem, criou a mulher, para que refletisse esse relacionamento perfeito. E isso vai para dentro do casamento, vai para dentro da família. E, infelizmente, as coisas não são perfeitas por causa da queda, é por causa da multiplicidade de problemas que a gente acaba enfrentando. Tiago, capítulo 3, verso 9, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, Tiago 3, 9, falando sobre a importância de dominar a língua, ele diz, com ela, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Então percebam que ele admite a questão do homem criado à semelhança de Deus. E, infelizmente, com a nossa língua, com o nosso falar, com o nosso agir, especialmente aqui no caso, com o nosso falar, a gente acaba, às vezes, destruindo a pessoa e não edificando a pessoa. Então, aqui a gente pode perceber claramente que a ideia do homem, a ideia original de Deus, era exatamente que a gente refletisse o relacionamento perfeito da Trindade. Ainda a continuação do versículo 26 fala, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, no primeiríssimo momento, Deus criou o ser humano, criou a sua imagem, a sua semelhança, não fisicamente, mas no aspecto espiritual, no aspecto moral, no aspecto intelectual. A gente pode demonstrar as mesmas características de Deus no nosso dia a dia, no nosso conviver. Para quê? Para que a gente tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves, ou seja, sobre toda a criação, tudo aquilo que ele havia criado anteriormente. Então, o ponto 2 aí que eu já quero colocar, deixa eu ver se... Acho que eu estou... Aqui sim, letra B. A ideia é que junto o casal exerça domínio. E é exatamente a segunda parte do versículo 26 que coloca aí. Tenha ele domínio. Ele quem? O ser humano. Eu coloquei até a pergunta, exatamente o que está colocado na primeira frase do versículo. Tenha o ser humano domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos e toda a criação. A ideia é que junto o casal, ele possa realmente exercer esse domínio, ou seja, ter um bom relacionamento e dominar as demais coisas. Trazendo para o nosso dia a dia, a gente vai ter domínio sobre a situação, sobre a criação dos filhos, sobre o relacionamento com as demais pessoas e todos aqueles aspectos que acabam levando para problema dentro do próprio relacionamento do casal. Às vezes a questão de orgulho, a questão de não demonstrar as verdades bíblicas de fato. Então percebam que no versículo 26, a ideia é que a gente tenha domínio. O entendimento do casal vai além de lhe permitir, vai lhe permitir exercer o domínio em qualquer situação no lar e também fora do lar. A gente precisa entender que o original, a vontade de Deus é exatamente essa. Agora sim, indo para o ponto C. A parte C, o relacionamento do casal deve também refletir o relacionamento perfeito da Trindade. Isso fica evidente no versículo 27. Assim Deus criou. Que Deus? O Deus triuno. O relacionamento perfeito, aquele que não tem nenhum problema de relacionamento. Deus criou o ser humano
a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Percebam que aqui não somente fica evidente que ele está falando do ser humano como um todo, mas ele deixa claro que ele criou homem e mulher. Ele não criou apenas homem, apenas mulher, ele criou ambos, para que eles pudessem refletir esse relacionamento de Deus de fato. Fica claro que quando um homem e uma mulher, um casal, eles conseguem refletir, conseguem ter um bom relacionamento, conseguem ter um entendimento, e as pessoas olham para ele, percebem as pessoas ao redor olham e percebam esse relacionamento de perfeito entrosamento, eles vão ver a imagem de Deus. Não que você seja Deus, mas vai refletir a imagem de Deus, tanto para os seus filhos como para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então a questão é que nós temos que voltar e olhar para dentro dos nossos problemas originais. Será que eu falo isso olhando para a minha própria pessoa, será que eu estou conseguindo refletir a imagem de Deus dentro do meu relacionamento? Irmãos, muitas vezes não. E a gente tem que entender que não é porque a palavra de Deus falhou ou porque o plano de Deus perfeito falhou. É porque nós nos afastamos e perdemos a visão do que Deus quer para os nossos relacionamentos conjugais. Então a gente acaba não refletindo a imagem de Deus, a gente reflete toda a sorte de problemas e às vezes até envergonha o nome de Deus. Mas, indo um pouco mais para frente, a letra D fala, versículo 28, que é a base, né? Deus concedeu somente ao casal a bênção de procriar. Aí você pode colocar, mas será que realmente essa passagem está falando de casamento? Olha aqui o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, o próprio Deus Criador, ele confiou ao homem e à mulher, em conjunto, ao casal, o privilégio de procriar, de criar novos adoradores a ele. Ele quer que a gente o adore através das nossas vidas. E ele deu essa função totalmente privilegiada ao casal. Aqui a gente pode ver perfeitamente que o plano de Deus é que o homem e a mulher encham a terra. E aqui a gente já pode perceber que embutido nessa informação de que o sexo ele é abençoado por Deus dentro do casamento. Algumas pessoas podem ter um entendimento errôneo de que o pecado, a queda do homem foi por causa do relacionamento físico, e isso é um erro. Aqui fica bem claro que a vontade de Deus, Deus que abençoou o casamento, ele deu essa ordem para que o homem e a mulher fossem fecundos e se multiplicassem e enchessem a terra. Então isso acontece no âmbito da família, do casamento, do lar. Essa é a ideia de Deus. E ele concedeu esse privilégio apenas ao homem. Ele deu o privilégio de ter domínio sobre todas as situações e de procriar. Então isso fica claro também que é o original de Deus com relação ao casamento. E ainda um outro aspecto desse mesmo versículo, que está na primeira parte do versículo. Deus os abençoou e lhes disse. Então percebam que embutido nessa informação ainda está a bênção de Deus para o casamento. Então a gente percebe que não somente o casamento foi uma instituição de Deus, mas foi uma instituição abençoada por Deus. Algumas pessoas começam, eu quero começar a fazer uma pequena aplicação aqui. Algumas pessoas começam a ter outros tipos de relacionamentos, e eu vou ficar dentro do âmbito homem e mulher, mas mesmo assim, às vezes sem uma bênção dos pais, sem a bênção de Deus, simplesmente como uma decisão da maneira do homem, o jeito totalmente fora do padrão bíblico. Percebam como é importante a questão da bênção de Deus dentro de cada lar, dentro de cada família, tanto que está no relato da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Percebam que é importantíssimo a gente obter a bênção de Deus dentro dos nossos lares e também a bênção dos pais para que possam também colocar a vontade deles dentro do lar. Às vezes, filhos estão tomando decisões totalmente fora dos padrões da vontade dos seus próprios pais e acabam tendo problemas lá na frente. É fundamental que a gente entenda a questão da bênção de Deus. E Deus abençoou o casamento. Agora, não é para que a gente se desanime, se por acaso a gente está enfrentando alguma dificuldade. Deus também, o mesmo Deus que instituiu e que abençoou o casamento, Ele vai dar os recursos para que a gente possa superar as dificuldades também. Agora, isso vai acontecer na medida que você, na medida que eu admitir e permitir que as instruções façam diferença, eu comece a tomar decisões na minha vida, no meu dia a dia, baseadas nas instruções da palavra de Deus. E não que Deus não possa fazer um milagre na sua vida, Ele pode, mas Ele faz esse milagre através das instruções da palavra dEle, através da Bíblia. E Ele quer que a gente siga as instruções da Bíblia. Um pouquinho mais para frente nós vamos começar a ser um pouco mais práticos, não somente falando de teoria, mas a gente vai falar um pouco mais de prática aqui, desses pontos para que fique mais claro o seu entendimento. E essa bênção de Deus, ela não é somente bênção, não estamos falando apenas de bênçãos materiais. A gente pode pensar, olha, Deus tem me abençoado, eu consegui comprar minha casa, eu consegui carro, eu tenho uma boa conta bancária. Pode remeter a questão da bênção apenas para as questões materiais. Mas não, as bênçãos, elas podem ser muito mais coisas. É um lar com harmonia, é um casal que demonstra que tem entendimento, que tem contentamento nas coisas simples do dia a dia, através da educação e da obediência dos filhos dentro do lar, de momentos gostosos e sem que a consequência dos pecados atrapalhe esse relacionamento. Tudo isso é bênção de Deus. E são bênçãos que vão vir para dentro do lar na medida que você se coloca em respeito, em obediência aos princípios de Deus. O que acontece é que as pessoas querem as bênçãos de Deus, não querem ter os problemas, querem ter os problemas resolvidos, mas muitas vezes falta o arrepender-se, falta o voltar às práticas do primeiro amor, falta se colocar diante de Deus, diante das dificuldades. Agora, quando a gente, mesmo diante de circunstâncias difíceis, a gente dá esse passo, a bênção de Deus vai vir para dentro do seu lar. Então nós nunca podemos perder a visão bíblica de Deus para dentro do nosso casamento. Sempre que a gente volta para o original, que a gente olha, coisas boas virão para as nossas vidas, desde que eu obedeça, evidentemente. Mais um ponto ainda. Letra F, versículo 31. Deus aprovou o casamento. Deus viu que tudo o que havia feito, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Isso que diz o versículo 31, a primeira parte do versículo 31. Então percebam que depois de tudo que Deus fez, de toda a criação, e depois especificamente da criação do ser humano, do homem e da mulher, e ter dado todas as instruções, tudo que ele queria, a intenção dele de que esse relacionamento perfeito do homem e da mulher refletisse o relacionamento perfeito da Trindade. Depois de tudo isso, ele abençoou. Ele falou, olha, eu abençoo. E ainda mais, ele falou, é muito bom. Percebam que o relacionamento conjugal, o casamento, quando em obediência à vontade de Deus, quando a gente se coloca de fato diante de Deus, então ele é muito bom. Isso foi a constatação de Deus. E Deus não erra. Deus é perfeito. Deus, se ele constatou isso, é porque era bom de fato. Tudo o que acontece de ruim nas nossas vidas vem de Gênesis 3 para frente. Quando entrou o pecado na vida do homem, na vida da mulher, e então começamos a ter uma multiplicidade de problemas. Então, o que eu queria destacar para fazer um pequeno resumo no dia de hoje? O casamento não é uma invenção do homem.
O casamento não é apenas algo que o homem criou e que pode ser de qualquer maneira, que pode ser uma junção de dois homens ou de duas mulheres, ou um homem e duas mulheres, ou vice-versa. Percebam que, do ponto de vista bíblico, não é isso que nós vimos nos versículos 26, 27 e 28. Não é essa a intenção de Deus. O casamento é uma invenção de Deus. Agora, do ponto de vista humano, você pode falar o que você quiser, mas isso não tem suporte bíblico. E, biblicamente falando, não podemos apoiar esse tipo de decisão. Apenas o suporte bíblico está para o casamento de um homem e uma mulher. Isso é a instituição de Deus conforme a criação. Isso que nós vimos. O casamento também não é uma conveniência social. Não é uma junção de duas pessoas para que se tornem mais ricas, ou para que exerçam mais poder, ou influência social. Isso, as pessoas olham dessa maneira, a gente percebe claramente, vendo notícias, que as pessoas buscam casamentos por interesse, para poder exercer todo esse tipo de poder, facilidades financeiras. Isso não é a intenção de Deus, muito pelo contrário. Nós vimos claramente que a ideia é que a gente reflita o relacionamento perfeito da Trindade. Esse é o original do casamento. Se você está pensando em se casar, então você deve ter em mente que o casamento deve refletir o relacionamento perfeito da Trindade. Esse é o ponto principal que tem que ser falado hoje e tem que ser memorizado. E não simplesmente uma conveniência social. É evidente que você quer ter uma festa bonita, você quer ter uma lua de mel maravilhosa, tudo isso faz parte. E não tem nada de errado nisso. Mas para que você tem que saber, e você tem que saber que no dia a dia problemas virão, e por causa da nossa pecaminosidade. E para nós resolvermos isso, a gente tem que voltar para o original. E a vontade de Deus não é uma conveniência social. E muito menos algo que seja abominável. O original é de um homem e de uma mulher, nada diferente disso. Também que o casamento não é para ser feliz. É claro que você vai ser contente no casamento e você vai ser feliz em última instância. Mas esse contentamento e essa felicidade vem exatamente quando você consegue refletir o relacionamento perfeito da Trindade. E esse relacionamento é um relacionamento de doação, é um relacionamento de entrega, é um relacionamento onde você vai buscar no seu cônjuge que ele tenha a satisfação, você vai colocar todo o seu esforço para que o seu cônjuge esteja feliz, que você vai fazer todas as coisas para trazer a satisfação. E como você está à imagem e semelhança de Deus, vai te dar prazer em servir. Quando ambos fazem isso, tanto o homem como a mulher, ambos servem, ambos buscam a satisfação um do outro, você vai estar refletindo a imagem perfeita da Trindade. Isso vai trazer também contentamento para você. Agora, se você buscar o ser feliz apenas do lado egoísta, você tem que fazer as coisas para me servir e quando eu estiver bem servido, eu vou estar satisfeito, isso é o caminho errado. Irmãos, parece tão óbvio falar isso, mas é exatamente isso que acontece dentro dos lares. As pessoas egoisticamente acabam querendo ser servidas e acabam, às vezes, escravizando, ou parece que escravizar é um termo um pouco forte, mas colocando uma carga demasiada no cônjuge, deixando com que todas as coisas, as responsabilidades recaiam sobre a outra parte. E acomoda-se numa situação onde haja um conflito dentro do lar. Você quer resolver essa situação? Volta para o original. Comece a entender que o meu papel dentro do casamento é servir minha esposa. É fazer com que ela obtenha o contentamento, a felicidade. Isso vai refletir a imagem de Deus. Então o casamento não é para ser feliz. O casamento também não é algo temporário, como os meios de comunicação mostram. Ele não é algo temporário, como algo descartável. A ideia que a gente vai ver um pouquinho mais para frente é que o relacionamento seja até que a morte o separe. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas influenciado por esse efeito Netflix, como eu já falei,
pela maneira de Hollywood de ver o relacionamento, é algo descartável, mas não do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, é um relacionamento para sempre. Então, essa é a ideia do relacionamento. O relacionamento da Trindade é eterno, assim como o nosso deve ser. Se eu quero refletir a Trindade, ele deve ser eterno. Como eu já disse, o casamento é entre um homem e uma mulher. Qualquer outra forma não é bíblica, não é de Deus, não tem apoio, não é aprovado por Deus. E, por fim, muitos dos problemas que nós enfrentamos no lar é uma distorção do plano original de Deus. E isso vai ficar bem claro na sequência, no próximo domingo, nos próximos 2 pontos que nós vamos colocar, nós vamos perceber a questão do complemento do homem e da mulher com relação ao casamento. Isso vai ficar um pouco mais evidente. Agora, por hoje, eu gostaria apenas que ficasse gravado, memorizado, essas pequenas coisas que foram faladas, que o nosso relacionamento deve refletir o relacionamento da Trindade, o nosso relacionamento dentro do lar. A ideia de Deus, quando Ele criou e instituiu o casamento, foi exatamente essa. Então, quando eu tenho problemas, isso não é por causa do plano original de Deus, é porque eu estou demonstrando os frutos da queda do homem e acabo caindo numa multiplicidade de problemas. Então, isso me traz grandes, às vezes, descontentamentos. Ao invés de ser feliz como eu busco, eu acabo conseguindo o descontentamento. Meus amados, eu quero parar por aqui, porque ainda o tempo já está um pouco avançado, e na semana que vem a gente vai voltar para falar exatamente do planejamento de Deus para complementar o homem e para cumprir o seu plano, que é o ponto 2 da lição, que está colocado bem aí, mas nós vamos começar isso na semana que vem. Então eu quero fazer mais uma oração, peço desculpas para você, porque percebo que, eu fazendo a minha avaliação aqui, já percebo que muitas vezes eu acabo atropelando as palavras, um pouco de ansiedade para transmitir, são tantas coisas para falar, e também nós enfrentamos os mesmos problemas no dia a dia. E não é um privilégio no sentido, não é algo que eu estou falando apenas para você, eu também tenho que mexer na minha vida, olhar para a minha própria vida. E isso afeta o nosso falar e o nosso agir. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou avaliando a minha própria vida e pensando no que eu preciso mudar dentro da minha casa, do meu lar, para que eu possa glorificar a Deus, transmitir, refletir a imagem dele dentro do meu casamento também. Então vamos fazer uma oração neste momento e na semana que vem nós daremos continuidade. Oremos. Pai amado, nós agradecemos por este tempo, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina e nos exorta. Pai, parece tão claro quando a gente olha o Teu plano e parece tão evidente que nós estamos falhando, Senhor. Mas nós somos falhos, o Senhor, nós sabemos que o Senhor não leva em consideração as nossas falhas, mas o Senhor é rico em graça e misericórdia. E eu oro, Pai, para que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa e também sobre a vida de todos os casais e famílias da Igreja Batista Esperança, e com humildade, Senhor, a gente consiga olhar para as Tuas instruções e olhar para onde nós nos afastamos das Tuas instruções e com isso fazer as mudanças de maneira que honre e glorifique o nome do Teu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, obrigado mais uma vez e um bom culto para vocês. Até semana que vem.